Boa tarde, nono ano. Vamos lá. Vamos fazer hoje a correção da atividade da página 103, certo? Sobre educação ambiental. E vamos finalizar o assunto sobre educação ambiental, né? Na semana passada nós falamos sobre superpopulação, poluição, degradação de solo, né? Hoje nós vamos falar sobre a degradação da fauna e da flora. Aí entra a extinção de espécies, né? A extinção das espécies, degradação ambiental, introdução de espécies exóticas, quais são as consequências dessas introduções de espécies exóticas, comércio de espécies silvestres, caça predatória. Pronto. Vamos trabalhar isso. A atividade na página 107, 112 e 113, né? Vamos finalizar esse assunto durante essa semana. Na semana que vem eu vou trazer uma atividadezinha, provavelmente no portal. E o fichamento, né? Mas o fichamento é só para a semana que vem. Então não se preocupe com relação a realizar fichamento essa semana. O fichamento é só na semana que vem. Claro, quem quiser adiantar, mas é atividade para a semana que vem. Qualquer dúvida que surgir com relação ao assunto, eu estou à disposição no WhatsApp para atender vocês. E é só chamar, tá certo? Então, beijo, boa aula. Vamos lá, nono ano. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai fazer a correção da nossa atividade. Gente, na página 103. Eu não sei se vai ficar boa para vocês a imagem, mas caso não fique, vocês podem mandar mensagem, viu? Que aí eu envio a foto. A questão número 1 tem: leia o texto para responder as questões. Desmatamento na Amazônia atinge 26 espécies e ameaça 644 de ozônio. O desmatamento da Amazônia provocou a extinção de 26 espécies de animais e plantas até 2006. Segundo o relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no mesmo período, outras 644 espécies entraram na lista de animais e plantas ameaçadas de extinção. Das 26 espécies extintas, 10 estão na parte brasileira da floresta amazônica. O relatório GEO Amazônia, que está sendo divulgado em um encontro do PNUMA, Nairobi, no Quênia, destaca que o desmatamento da Amazônia continua acontecendo em ritmo acelerado. Até 2005, foi equivalente a 94% do território total da Venezuela. O relatório do PNUMA afirma que até 2005, a Amazônia acumulou uma perda de 17% da vegetação total nos 9 países que possuem trechos da floresta tropical. A área total desmatada foi de 857.666 km². A letra A. Qual o assunto abordado na reportagem, né? Obviamente que o desmatamento na Amazônia e suas consequências, né? Letra B, onde encontramos a maior parte das espécies extintas, na parte brasileira da floresta amazônica, né? O que foi divulgado no relatório GEO Amazônia? O relatório destaca que o desmatamento da Amazônia continua acontecendo em ritmo acelerado. Então foi uma atividade bem simples até demais, inclusive estranhei tudo isso, né? Não era para passar só isso, não. Mas vamos lá. Vamos finalizar, nós vamos falar agora da degradação da fauna e da flora, tá certo? Gente, a língua travada, perdão, é por conta de uma certa inflamação na garganta. E tô com os erros aí possíveis na leitura. É porque devido ao meu problema de vista e o excesso do uso do celular, eu tô um pouquinho prejudicada com relação a isso. Então, às vezes é difícil até pra enxergar a letra grande. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre a degradação da fauna e da flora, né? Vamos iniciar falando aí sobre a extinção das espécies, né? A extinção de uma espécie, ela significa o desaparecimento, né? De todos os exemplares desta. Então, a gente fala, por isso que eu falo sempre em cuidado com o termo extinção, né? Ameaçado de extinção é uma coisa, extinto é outra. Então, extinto é que desapareceu. São os dinossauros da vida. Os dinossauros, eles estão extintos. Nós não temos nenhuma espécie mais da mesma, né? Vamos entender por que isso acontece. Esse processo pode ocorrer de forma natural, por meio de alterações ambientais drásticas, como, por exemplo, o vulcanismo, a glaciação ou mesmo a seleção natural, né?
O meio seleciona o mais forte, o mais hábil, né? Quando determinada característica confere ao ser uma vantagem adaptativa, que ele garante sobrevivência, né? E de forma artificial, esses são as formas naturais. De forma artificial é quando o homem age sobre o meio que o cerca, alterando as características dos habitats envolvidos, ou até mesmo por meio de caça e pesca predatória. O fato é que extinções naturais sempre existiram no nosso planeta, né? Mas as ocasionadas pelo homem estão provocando consequências irreparáveis. Uma coisa é o meio selecionar o mais esperto, né? O mais hábil a sobreviver ali. E outra, o homem está devastando tanto essas espécies de animais, galera, como a espécie também de vegetais. Por essa razão, em 1964, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a IUCN, criou a Red List, né? Ou lista vermelha, de espécies ameaçadas, atualizada mais recentemente em junho de 2012. Já é um pouco antiga, né? Trata-se do maior catálogo sobre o estado de conservação de espécies vivas no mundo. Essa lista aqui, né? Que inclui desde protozoários, fungos, vegetais até animais. Por meio de suas informações, revalidada a cada 5 anos, ou pelo menos uma vez a cada 10 anos, as espécies podem ser classificadas em 9 grupos. No grupo 1, seguro ou pouco preocupante. Aí estão espécies numerosas e de ampla distribuição no meio ambiente, né? Grupo 2, quase ameaçadas. São espécies que correm o risco de ser excluída numa das categorias de ameaça. Grupo 3 é o grupo vulnerável, espécie que enfrenta o risco elevado de extinção na natureza muito em breve, a não ser que os fatores ameaçam a sua sobrevivência sejam eliminadas. Grupo 4, em perigo, né? Espécie que provavelmente será extinta no futuro próximo. Grupo 5, criticamente em perigo, espécie com risco bastante elevado de extinção na natureza. Grupo 6, extinto na natureza. É a espécie que, após exaustivas investigações em habitats conhecidos em vários momentos, não consegue resistir à presença de um único indivíduo. São espécies capazes de sobreviver apenas em cativeiro e por isso classificadas como ecologicamente extintas. A gente fala, está em cativeiro, mas não está na natureza. Então, ecologicamente, né, elas estão extintas da natureza. Estão sendo ali mantidas em cativeiros. Grupo 7, extinta, né? Situação em que considera como sendo a morte do último indivíduo da espécie. O 8º grupo, dados insuficientes, é o reconhecimento de que são necessárias informações mais seguras a respeito de números e distribuição de espécies na natureza. E o número 9, que é não avaliada. Nesse caso, trata-se da espécie que ainda não foi submetida aos critérios de avaliação de risco. Muitas são as causas da extinção de espécies, mas as principais são a degradação ambiental, né? O ambiente ele é considerado degradado quando já não apresenta condições de sustentar a vida. No Brasil, a degradação ambiental ela teve início a partir da industrialização, quando as cidades inteiras cresceram horizontalmente, sem planejamento, né? Através de desmatamento, processo aí que terminou levando o solo a se tornar impermeável. Graças a essa dinâmica, tornou-se o assoreamento de rios e, consequentemente, né, inundações. Como a taxa de crescimento populacional nunca foi proporcional às áreas disponíveis para serem ocupadas, o ambiente ele sofreu e vem sofrendo até hoje vários danos, como a poluição de várias origens, os deslizamentos de terra, as enchentes com efeitos sobre a biodiversidade. E existem boas ações que podem ser utilizadas para corrigir os problemas descritos anteriormente, né? E o planejamento do uso do solo, o planejamento do uso do solo é uma delas. Outra alternativa seria estimular a construção de forma sustentável, que é por meio de vantagens tributárias e a gestão de resíduos. Outra preocupação bem grande é a introdução de espécies exóticas, né? A partir do momento em que o homem começou a se deslocar pelo mundo, né, viajar de continente para continente, ele começou a levar com eles animais, plantas e micróbios. Mas o que não sabia é que os seres típicos de uma região poderiam trazer problemas ao chegar a outro local, e assim surgindo as espécies exóticas.
Assim como tem animais, espécies que não conseguem sobreviver em outro ambiente, né? Tem algumas que sobrevivem e causam um dano muito grande. Exótico, galera, é toda espécie que ao ser deslocado para outro ambiente, não encontrando o predador natural, não apresenta dificuldade em se reproduzir rapidamente e competir com as espécies nativas. Então, se você não tem um predador natural, ele vai se reproduzir de uma forma absurda e vai acabar tomando conta daquele espaço, competindo ali por alimento e por abrigo com outras espécies nativas da região. Isso acaba levando essas espécies à morte, né? Considerando a maior causa, considerada a segunda maior causa de redução e perda da biodiversidade, o surgimento de espécies exóticas em um ambiente é tão impactante que é capaz de desencadear danos ao ecossistema, à economia e à saúde pública também, né? Aí no livro nós temos uma imagem na página 105, né? A água de lastro, que é utilizada pelos navios para manter o seu equilíbrio após o desembarque de cargas, apresenta sua composição pequenos organismos que são trazidos de um porto e introduzidos em outro, como bactérias, pequenos invertebrados, algas, além de ovos e larvas de vários animais. Existem soluções, né, para os problemas causados pela invasão biológica. Se a espécie invasora for um vegetal, ela pode ser removida por meio das ações a seguir. A mecânica, né, quando se faz uso de ferramentas mecânicas para a corte e retirada da espécie invasora, como por exemplo a utilização de um machado, foice, enxada ou motosserra. A química, esse processo ocorre por meio de produtos químicos, que ao controlar as espécies invasoras, elas conservam a biodiversidade local, dando condições para a recuperação do meio ambiente. E também aplicado sobre espécies invasoras, se for animal, né, é sugerido o controle biológico. Nessa prática, são introduzidos no ambiente inimigos naturais do invasor, previamente identificados, claro, com o objetivo de manter-se sob controle, né? Porque vai que você introduz outro animal exótico e acaba aí desequilibrando totalmente esse ecossistema, né? Então, controla aí o seu índice populacional e tornando a sua permanência ali suportável, né? Vamos lá. Outra questão aí é o comércio de espécies silvestres, né? O comércio de espécies silvestres é considerado a terceira maior atividade ilegal do mundo, gente. Tanto o tráfico de animais quanto a exploração desmedida de vegetais oferece grandes riscos à biodiversidade. Então, as espécies de animais preferidas dos traficantes são as aves de pequeno porte, como papagaios, sabiás, curiós, anfíbios, como rãs, primatas e borboletas. Eu trouxe essa coisinha bonitinha aí, né? As espécies, até que cheguem às feiras livres, onde habitualmente ocorrem as vendas, esses animais eles viajam em ônibus, caminhões ou em carros particulares. Eles são transportados dentro de compartimento, onde o espaço é reduzido, né? Dificultando a movimentação. As luzes são mantidas permanentemente acesas para que não deixe de se alimentar, o que mantém o seu metabolismo ativo, provocando alto nível de estresse, né? Os sobreviventes, por tudo que sofreram, podem passar a apresentar mudanças de comportamento, o que pode ser observado em algumas aves capazes de arrancar as próprias penas. Então, aí é um nível elevadíssimo, né, de estresse. Apesar da boa intenção de quem quer adquirir esses animais para torná-los um animal de estimação, é preciso ter em mente que, por serem silvestres, eles apresentam comportamentos diversos, né, dos animais domésticos, dos animais que já são domesticados, né? Esses animais silvestres eles podem sofrer de solidão, apresentar dificuldade ao se reproduzir, não se adaptar ao espaço oferecido e a alimentação também ofertada, né? Além do que pode se expor à contaminação por doenças humanas, que pode levar, à morte, né? Se alguém se interessa em adquirir um animal diferente dos comumente, dos que nós temos, né, dos animais de estimação, como cachorro, gato, né? Procure por locais registrados e certificados. A criação desses animais é feita com o objetivo de venda e, por isso, eles são encontrados perfeitamente adaptados, né, àquele habitat e à vida no ambiente doméstico. E para inibir o comércio legal de espécies silvestres, você pode colaborar das seguintes formas: evitando a compra, né, de enfeites e artefatos indígenas que utilizem penas de animais, por favor, gente. Cobrando dos agentes públicos uma fiscalização mais eficaz, cobrando capacitação
de multiplicadores de informações, né, de pessoas que passam, que levam informações voltadas para a consciência ambiental em escolas de todas as redes e a sociedade em geral também, e denunciando os traficantes à polícia através da linha verde, que é a linha do IBAMA, e tem o número aí na página 108. Então, a caça predatória é uma atividade existente no Brasil desde o período colonial. Então, na comunidade indígena, a primeira caça representa a passagem para a vida adulta. Então, quando você está aí na adolescência, pré-adolescência, a sua primeira caça para as meninas seria a menstruação, né? Para os indígenas aí seria essa primeira caça, você se tornaria um homem, né? E na comunidade europeia, o uso da pele dos animais abatidos era motivo de fascínio, luxo, né? Também conhecida como caça furtiva, essa atividade está diretamente ligada à captura e coleta ilegal de organismos silvestres, sejam eles animais ou vegetais. De efeito devastador, a caça predatória é a grande responsável pela redução drástica da biodiversidade, como a observada entre os elefantes africanos, que são perseguidos pelo seu marfim, né? Os tubarões pelas suas barbatanas, os rinocerontes pelos seus chifres, entre tantos outros animais exóticos, né? Mas além dos animais, os vegetais também correm risco de extinção. Muitas espécies brasileiras já são consideradas ameaçadas, como é o caso do pau-brasil, o mogno, que é essa árvore aí do lado, né? E o palmito jussara. Explorados comercialmente por razões diversas, né? Os dois primeiros pela indústria de madeira, que é o pau-brasil e o mogno. E o terceiro para a extração do palmito, né? O que leva uma palmeira de 12 anos à morte em poucos minutos. Então, leva 12 anos para ela se tornar uma palmeira adulta e 12 minutos, em poucos minutos, né? Para que ela morra. E de que forma você poderia colaborar para proteger as espécies de extinção? A primeira coisa a fazer é adquirir uma nova forma consciente de viver e, se possível, comprometer-se em conscientizar outras pessoas a fazer o mesmo. A gente sabe que a gente pode fazer isso, né? Vivemos no interior, então isso são formas assim importantes. Uma delas é procure consumir produtos fabricados a partir de materiais reciclados. Não consuma produtos à base de óleo de palma, alimentos, cosméticos e sabonetes, sem que tenham vindo de plantios sustentáveis, claro. Não compre lembrancinhas de viagem ou acessórios e roupas confeccionadas a partir do corpo de animais, com casco de pele de onça, corais, conchas, marfim, couro, penas, entre outros. Não adquira móveis feitos de madeira, a não ser que sejam de madeira de reflorestamento. Em atividade pesqueira, evitar a apreensão de fêmeas, principalmente em período de reprodução. Não estimule shows de animais e, se puder, coloque-se contra esse tipo de atividade sempre que possível. Não vão a circos em que animais são usados para compor espetáculos. Esses animais não são tratados de forma digna e não estão em seu habitat natural, né? E é fundamental que nós tenhamos a consciência de que a natureza é um complexo dinâmico interligado e que todo o trabalho de proteção voltada para as espécies ela deve ser pensada para o ambiente como um todo, né? O segredo está na conscientização, através sempre da educação, que traz as mudanças na base da sociedade. E juntos nós podemos reverter o triste cenário ambiental que estamos vivendo, que é absurdo, né? A caça predatória, a queimada, ela é uma coisa ainda extremamente forte, né? Culturalmente aqui na nossa região principalmente, né? Essa caça. E que a gente sabe que traz malefícios tão grandes, né? Então, assim, as pessoas elas acabam tomando dores. Quando eu falo da minha alimentação, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu como a carne do bode, eu como a carne do boi, eu como a galinha. Mas eu não me alimento de forma alguma de animais silvestres, como o tatu, o peba, o preá, qualquer ave. Por quê, gente? Essa é a minha filosofia. O bode, o boi, você cria com aquela finalidade. Você tem um trabalho, né? Você alimenta, você cuida, você se alimenta.
Os animais silvestres, eles estão na natureza, é uma luta diária à procura de alimento, de tentar não ser comido por seu predador. Então, assim, você não teve trabalho com aquela espécie, você não é do seu meio aquilo. Então, por favor, né? Eu definitivamente não aceito esse tipo de conduta, né? Com relação a esses animais silvestres. E é isso, nós finalizamos a nossa aula. Eu peço perdão pela a leitura muito rápida, é porque realmente o negócio aqui não tá tão bom. Peço que vocês deem atenção à correção. Caso não consigam enxergar lá, como eu falei no início do vídeo, pode mandar mensagem, viu, galerinha, que eu envio a foto, tá certo? A atividade aí nas páginas 107, 112 e 113. Então, nós tenhamos uma semana abençoada, boa aula e bons estudos, e beijinhos até a próxima aula, viu, galera?